Metade da chuva prevista para todo o mês de março inundou áreas da Grande São Paulo num temporal que durou 9 horas. 12 pessoas morreram e milhões tiveram uma segunda-feira caótica. A chuva na Grande São Paulo chegou pesada já na tarde de domingo e entrou pela madrugada desta segunda-feira. Os problemas foram surgindo antes do amanhecer. Eu nunca vi isso na minha vida, numa boa, cara. Eu tô vivo aqui, eu não sei como, cara. Avenidas tomadas pela enchente, a ponto de impedir a passagem de ônibus. Este ficou horas parado, deixando passageiros ilhados. Do lado de casa sem poder chegar. O resgate veio de forma inusitada nas redondezas do rio Tamanduateí. Na zona sul de São Paulo, uma moto aquática retirava gente dos carros. Mas nesse shopping, com a garagem e as redondezas alagadas, não consegui. Tudo alagado, até mesmo o primeiro andar do shopping, e a gente chega no carro e entra ele nesse estado. Com o sol nascendo e a chuva um pouco mais fraca, é possível ver como os estragos se espalhavam pela grande. Em alguns deu metade no mês todo. Na minha vida. O rio Tietê transbordou, deixando o trânsito impossível. Os ônibus ainda tinham dificuldade para circular. Houve estações de metrô e trem inundadas e uma linha o dia inteiro. Tô desesperada. O Globocop flagrou o momento em que um helicóptero da Polícia Militar retirava numa rede uma família presa pela água. Uma mulher e 2 crianças. Em São Bernardo do Campo, de bote, os bombeiros socorreram pessoas que ficaram ilhadas. Ali, a gasolina vazou de um posto de combustível, formando uma grande mancha. A chuva já passou algumas horas, mas a água ainda sai com muita força dos imóveis dessa rua do bairro do Ipiranga. Aqui dentro funciona uma cozinha industrial, ou funcionava, porque lá dentro está tudo destruído. Destruição também do lado de fora. Como a água subiu mais de 2 metros de altura, arrastou o que tinha pela frente. Numa região mista com casas, empresas e comércio em geral, o prejuízo foi para todos. Temos tudo. Roupa da minha filha, tudo. Fogão, televisão. A dona desse bar não acreditou no que viu ao abrir essa manhã. Desanimador. Você não tem ânimo para limpar, para querer começar de novo. Tem vontade de fechar, de não continuar, enfim. Uma adutora se rompeu levando junto a tubulação de gás, espalhando um forte cheiro. Uma parede desse condomínio cedeu, alagando a garagem e deixando os moradores preocupados com a estrutura dos edifícios. É medo de explosão, né? De tudo, né? Foi desesperador. Criança pequena, todo mundo correndo, saiu todo mundo correndo, alojado no colégio, foi horrível. A água invadiu a fábrica de chuveiros. A tentativa de salvar algo foi inútil nessa gráfica. As 5 grandes impressoras eletrônicas cobertas depois que a água baixou. Você chega ao seu trabalho, você vê uma situação dessa. É difícil, doído. Dói. Perdi a empresa, perdi meu trabalho e perdi tudo. Perdi meus 50 anos de trabalho. Entretanto, um gesto de carinho. Quem perdeu os carros na enchente da Zona Leste recebeu abrigo em prédios da região. A gente nem consultou ninguém, a gente pediu ajuda para os moradores, abriu o salão de festa do condomínio e começou todo mundo a trazer coisa, cobertor, lençol, tudo. A única coisa que a gente pode fazer é ajudar o próximo. Não tem o que fazer. Dos foram por afogamento e 5 por soterramento. Nas artes, um deslizamento durante a madrugada matou Bernardo, de 1 ano e 2 meses. Karine e o marido acordaram de madrugada com o barulho de um barranco cedendo. Depois de dar de mamar para o bebê, outro desabamento e Bernardo ficou soterrado. A mãe conta o desespero para tentar resgatá-lo. A gente começou com a mão, aí depois chegou mais vizinha, a gente começou a tirar com pá, com enxada, né? Aí meu irmão conseguiu ver o pezinho dele depois de muito tempo. Quando eles levaram ele, eles falaram que infelizmente não podia fazer mais nada. Um motociclista tentou atravessar o alagamento, caiu da moto e morreu afogado em São Bernardo do Campo.
Na Grande São Paulo, outras 6 vítimas de afogamento. Uma na capital, no bairro do Ipiranga, 3 em São Caetano do Sul e 2 em Santo André. Uma senhora de 74 anos e Lisandro Batista de Rezende Júnior, de 43 anos. A cunhada dele contou que Lisandro sempre estacionava o carro em frente à casa e resolveu tirá-lo quando a chuva começou. Meu cunhado saiu por volta das 10 horas da noite, porque começou a água a subir, né? Começou a dar enchente, ele saiu para colocar o carro no local seguro e desde então ele não apareceu. Este casal ouviu Lisandro pedir socorro. Ele balançava a árvore lá, balançando a árvore, dizendo eu tô aqui na árvore, eu tô aqui na árvore. Mas não tinha como nós ir lá na árvore. Pela manhã, o carro dele foi encontrado perto do córrego, que é um dos braços do rio Tamanduateí, que transbordou. No meio da tarde, veio a notícia. E agora, após as buscas no local, foi identificado que realmente era ele. Em Ribeirão Pires, também na Grande São Paulo, o deslizamento de um barranco matou 4 pessoas da mesma família. Os irmãos Renata, Carlos e Rodrigo Fernandes. E o primo deles, Anderson Pimenta. Ali naquele tronco quebrado ficava a casa que tinha 2 andares. Um dos moradores estava de aniversário ontem. Carlos fez 22 anos de idade. A família recebeu uns 12 convidados, segundo os vizinhos. Eles foram embora por volta de 9 horas da noite. Algumas horas depois, perto da meia-noite, o barranco veio abaixo, soterrando a casa e quase todo mundo que estava ali dentro. A mãe dos 3 irmãos e a neta Gabriele sobreviveram. A mãe da menina morreu. A gente está em frangalhos, né? A gente não tem o que falar. A mãe, né, que perdeu os filhos, simplesmente a gente está desesperado de ver essa situação novamente. Este morador ajudou no resgate. Eu encontrei a casa, né, desmoronada, elas bastante assustadas. Meu impulso foi de ajudar, né? Ajudar, mas a cena foi de terror mesmo. Foi bastante medo. Bastante desespero, né? Desespero e revolta de quem viu tanta tragédia. Não tem como definir esse sentimento de impotência que a gente tem. Gente que morre, um senhorinho morreu ali, abraçado a um poste, pedindo socorro, impotente. Aí a corda arrebentou, ele foi embora, morreu. O outro que vem não sei de onde, morto, boiando. Meu Deus do céu, até quando? Até quando? Sentimento de impotência, né? Descrito aí. O repórter Felipe Guedes está no Globocop, ele está sobrevoando a região de São Bernardo do Campo, muito atingida pela chuva. Felipe, boa noite. Qual é a situação nesse momento? Oi, Renata, boa noite a todos. Olha, tem uma garoa que começa e para toda hora, o que não é uma boa notícia para uma região que está alagada há mais de 24 horas. A gente sobrevoa o bairro Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. Em alguns pontos, o nível da água nas ruas chega a 2 metros. E um dos meios de transportes aqui hoje foi um caiaque como esse daí, ó. Ainda está escuro, mas a gente consegue ver, é um voluntário, ele está fazendo entregas nas casas, porque os moradores ficaram ilhados. Alguns foram resgatados pelos bombeiros em botes, teve voluntário também com moto aquática, mas muita gente está em casa sem conseguir sair desde hoje de manhã. Pessoas que moram em prédios, em sobrados, então esses voluntários estão fazendo entregas de comidas, suprimentos, tudo aquilo que essas pessoas possam precisar. Você vê aí esse prédio com 3 andares acesos. Renata. Felipe Guedes mostrando para a gente ao vivo aí muitas ruas alagadas ainda em São Bernardo do Campo. No Rio de Janeiro também teve temporal. Bolsões de água eram vistos em vários pontos da cidade em minutos, em muitos casos acompanhados de lixo. O prejuízo para o trânsito nas principais vias expressas foi enorme e a solução para quem precisou se deslocar em bairros alagados foi mudar o meio de transporte. Vamos falar com a Maju Coutinho agora. Boa noite, Maju. Que chuva foi essa? Pois é, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Renata, as engrenagens que ajudaram a levantar o ar e formar as nuvens de tempestades foram essas aqui, ó. Esse sistema de baixa pressão e essa frente fria, eles passaram pelo oceano e, aliás, a temperatura mais alta da água do mar também contribuiu para a chuvarada. Ontem fazia de 28 a 29 graus nas águas do litoral de São Paulo e do Rio, quando o normal é em torno de 25 graus. As águas mais quentes contribuem aí para uma maior evaporação e ajudam a atmosfera a carregar mais umidade, que é um dos combustíveis dos temporais. A chuva de ontem caiu com vontade também em Angra dos Reis, que acumulou em apenas 24 horas quase toda a média aí do mês de março.
março. Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela também teve muita água rolando aí nessas cidades. E fica mantido amanhã o risco de deslizamentos em pontos de São Paulo, onde o solo está ensopado por causa da chuva de ontem e deve ficar pior ainda com a previsão de mais chuva amanhã. Na capital paulista, em Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, os temporais devem chegar à tarde com menos volume do que ontem, mas ainda assim intensos. As pancadas vespertinas também devem atingir Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro, onde a máxima vai ser de 32 graus e onde também, Renata, tem previsão de ressaca no trecho que vai aí da cidade do Rio até Arraial do Cabo. Então, o alerta de chuva continua aí para essas áreas. E as outras regiões, Maju? Vamos lá, a gente está de olho aqui no sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul, que merece muita atenção amanhã. É que um sistema de baixa pressão vai se formar na região da fronteira e deve provocar muita chuva no estado. Só para a gente lembrar o que faz a baixa pressão, ela gira o ar no sentido horário e o empurra para cima. É esse movimento que vai criando aí uma cadeia de carregadas que podem atingir Porto Alegre de cedo. Em Floripa e Curitiba, a chuva chega à tarde, 24 graus de máxima. E na maior parte do país tem também previsão de chuva. Em Brasília, ela está prevista para tarde. Em Porto Velho e João Pessoa, pode chover desde cedo. E chuva leve é lá em Maceió e dia inteiro de sol aqui, olha, em Aracaju e Salvador, Renata, onde a máxima vai ser de 34 graus. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã.